Oi, pessoal, tudo bem por aí? Espero que sim. Olha só, sejam todos muito bem-vindos a esse novo canal, esse nosso novo canal, né? O canal do Paulo Etché. Aqui a gente vai poder falar um monte de coisa bem legal, viu? A gente vai discutir situações e ajudar você na sua formação de opinião. Olha só, o presidente Lula pediu ao diretor da Organização Mundial da Saúde, OMS, o Tedros Adhanom, que transmitisse uma mensagem ao presidente norte-americano Donald Trump sobre o funcionamento do Sistema Único de Saúde brasileiro, o SUS. Durante visita ao Hospital Federal de Andaraí, no Rio de Janeiro, Lula destacou que o Brasil garante atendimento médico gratuito à população e afirmou que qualquer pobre do Brasil, pode fazer tratamento contra o câncer pela rede pública de graça. A declaração, no entanto, gerou reação e críticas de diversos setores devido ao contraste com a realidade médica do próprio presidente. Apesar de defender publicamente a eficiência do SUS e cobrar maior investimento global em saúde preventiva, Lula recorreu, historicamente, à rede privada de alto padrão para os seus próprios tratamentos de saúde. Não foi? Em 2011, o chefe do executivo tratou de um câncer de laringe no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. E mais recentemente retirou um carcinoma basocelular e fez radioterapia preventiva na mesma instituição particular. Por que ele não procurou o SUS, se é tão bom assim? Por quê? Muitos apontam a contradição entre o discurso oficial e a prática das autoridades, salientando que, enquanto o governo federal promove o SUS no cenário internacional, a população brasileira enfrenta na prática longas filas de espera, dificuldade de acesso, de atendimento e disparidades regionais para conseguir diagnósticos e tratamentos oncológicos. A coisa no Brasil é muito séria quando se trata de SUS. A divergência reforça o debate sobre a qualidade da saúde pública no país e a distância entre as narrativas políticas, palanques, exatamente como está sendo feita ali, e a rotina dos usuários que dependem verdadeiramente e exclusivamente do sistema público de saúde. E a atuação da Advocacia Geral da União, a AGU, para suspender o fornecimento de medicamento Brentuximab a uma menina de 13 anos em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, reforçou a crítica pública quanto ao acesso efetivo a tratamentos de saúde no país, mostrando o tanto que o mandatário brasileiro mente. Ele falou que qualquer um pode ser atendido pelo SUS, mas olha o que aconteceu e está acontecendo com essa menina de 13 anos. A família dela já havia obtido vitória na justiça para a concessão da droga de alto custo, avaliada em cerca de R$38 mil por dose. Mas o recurso apresentado pela União levou o desembargador a suspender a entrega, deixando a paciente sem o tratamento recomendado. Tratamento contra o câncer, que o presidente Lula disse que qualquer um pode se tratar no SUS. A medida judicial adotada pelo governo federal contradiz diretamente os discursos oficiais sobre a garantia integral e ilimitada de atendimento oncológico a qualquer cidadão brasileiro. Isso é mentira e das mais cabeludas. Os advogados apontam que a judicialização reiterada da saúde pela AGU, a mesma comandada por Jorge Messias, que é crente evangélico, expõe as dificuldades financeiras e a falta de sensibilidade da gestão pública, que opta por recorrer contra pacientes em estado crítico, em vez de assegurar o cumprimento das ordens de fornecimento. O caso de rejeição de fármacos de alto custo só mostra a real distância entre o discurso político da saúde pública brasileira e a realidade enfrentada por famílias que dependem das decisões dos tribunais para salvar vidas. A decisão reabre as discussões sobre o compromisso do Executivo em atender casos complexos e põe em xeque-mate, a efetividade
das promessas de cobertura universal do SUS. É lamentável que esse tipo de coisa esteja acontecendo. Eu estou recebendo aqui mais uma vez a simpatia e o conhecimento de Carlos Dias para a gente discutir essa situação. Veja, Carlos, que para o governo brasileiro recorrer, a desculpa foi que, se você entra para que o Estado pague por uma dose de R$38 mil, que não é nada para essa gente, outros vão entrar também. Que entrem! É função do Estado isso, Carlos. Tem que servir, porque se você não serve, o que vai acontecer? Os caras vão roubar o dinheiro. Dá a impressão que os caras não querem que esses custos surjam, porque vai esvaziar o cofre, o balaio, da onde eles metem a mão constantemente, sem que o povo brasileiro saiba disso. Veja, isso aqui não é ilação nenhuma, nós estamos falando com base em fatos. Nós temos casos concretos, nós temos precedentes. Nós temos o caso do INSS, os caras meteram a mão na grana do aposentado. Quando o aposentado chega na sua terceira idade e ele busca por uma vida melhor, aonde está o dinheiro dele? Foi roubado. O dinheiro dele foi roubado. Isso deveria ser crime hediondo no Brasil para acabar com esses caras que maltratam essas pessoas que hoje estão vulneráveis, pessoas que passaram a vida inteira contribuindo para o Brasil que é hoje. E quando elas chegam na sua terceira idade, esperam por uma vida melhor, o que acontece? Elas entram em desespero, porque não sabem como é que elas vão cuidar da saúde. Será que a vida acaba quando chega na terceira idade? Quando, na verdade, deveria começar? E aí o governo brasileiro, que deveria custear isso aí, entra na justiça. Os caras já tinham ganho, a família já tinha ganho, Carlos Dias. A AGU de Jorge Messias, que tinha sido indicado a uma vaga para o Supremo Tribunal Federal pelo governo Lula, entra com uma contestação e barra o fornecimento de medicamento, de compra de medicamento para uma criança que está com câncer. Então, para essas pessoas, se você diz, você se coloca no lugar dos pais dessa adolescente, você consegue sentir a dor que essa família está sentindo e você diz que não pode pagar, que não quer porque vai faltar dinheiro, mas quando essas pessoas roubam, quando gente envolvida no governo, como os nomes estão aparecendo, roubam, ninguém fala nada. Aí vem com sigilo de 100 anos, que daqui a pouco nós vamos falar, para impedir que você saiba quem são as pessoas que receberam a visita dos ladrões. E por que esses ladrões dos aposentados, ladrões do INSS, ladrões do Banco Master, vão visitar essas autoridades? E por que nós não podemos saber? 100 anos para não saber. Por quê? Agora, decretaram também um sigilo de 100 anos para impedir que se saiba quem foram as pessoas que visitaram Daniel Vorcaro na cadeia. Por quê? Será que tinham ali políticos, autoridades, que foram conversar com Daniel Vorcaro para pedir que ele calasse a boca e aguentasse mais um pouco? Que tipo de negociação foi feita? Agora, quando alguém precisa de um remédio para tratar de câncer, R$38 mil, a AGU entra para contestar, para dizer que não, e está pouco se importando se essa criança vai morrer e se a família vai sofrer. Isso é um absurdo, isso é uma maldade sem tamanho. Olha, o Brasil precisa mudar, principalmente por causa do que vimos, roubo do INSS e Banco Master, sem contar os outros que ainda nem foram descobertos. Carlos Dias, isso deixa a gente indignado, viu, Carlos? Obrigado. Paulo, uma alegria estar aqui com você, agradeço o convite, saúdo também a todos que nos assistem. É uma temática dura de tratar, né? Você vê que o Brasil tem mais de 600 bilhões de reais de orçamento anual na saúde e não consegue pagar com certa previsibilidade um atendimento especial para salvar efetivamente a vida de uma criança, mas o próprio SUS
mantém 40 unidades especiais para eliminação de crianças no ventre materno, pago com o nosso orçamento, com o nosso dinheiro. Então você vê, é muito tranquilo você projetar, porque são casos conhecidos, são casos clínicos conhecidos que evoluem, por exemplo, para o caso do câncer. Se fala que tem tanto acesso, você olha, você não consegue marcar uma consulta com um generalista para depois ir para um especialista. É assim. É só você ver, por exemplo, como são as unidades básicas de saúde, diversas prefeituras sem dinheiro para reposição, não tem seringa, não tem algodão, não tem absolutamente nada. Quando tem uma ambulância do SAMU superfaturada, porque foi um deputado que criou uma emenda e mandou para lá. Então, quer dizer, essa que é a realidade. O sistema SUS tem dinheiro, sim, mas também tem muito gargalo, muita ineficiência e muita corrupção. Então, é lógico que a gente pode ter esses casos como dessa menina, né, uma moça de 13 anos com toda a vida pela frente, ela tem condições de ser assistida pelo Estado, sim. Essa é a defesa do cidadão, é para isso que nós pagamos os nossos impostos. É para que a gente consiga ver pessoas que diagnosticaram o caso e têm um tratamento, o Estado possa propiciar. Esse é que é o Estado efetivo, isso é que é a justiça. Isso que é, Paulo, a inclusão, a tal inclusão. A inclusão é exatamente daquele necessitado que tem uma falta e uma subcondição de bancar, por exemplo, as suas condições de saúde, por exemplo, ter um Estado que apoie. Entendeu? E essa área oncológica, todo mundo sabe, né? A média e alta complexidade é caríssimo. Então, em função disso, precisa de subsídio de Estado. Tanto é que existem os convênios que são feitos com as entidades filantrópicas, que não pagam impostos e têm um atendimento melhor e fornecem por SUS minimamente 60% dos seus serviços contratados. Então, vejam bem, isso é uma questão de administração, de eficácia, sobriedade. Né? E eu diria mais ainda, a visão de caridade em relação ao ser humano. Porque isso é a saúde, é o cuidado da pessoa, não é outra coisa. Não é só a tecnologia disponível, mas ela tem um fim em si mesma? Não, ela tem um fim no cuidado da pessoa. O fim é a pessoa humana, o cuidado com ela. Então você tem condição de estabelecer que, olha, determinados casos, X% da população brasileira vai sofrer e vai demandar de determinados medicamentos. Então o que faz um Estado preventivo? Já compra. Já coloca os recursos à disposição, ao invés de colocar 60, 70, 80 bilhões de recursos na mão de parlamentar para fazer operações superfaturadas aí, que o próprio Supremo Tribunal está em cima, dizendo a tal das emendas PIX, ou então pagar 1 trilhão e 200 bilhões de reais por ano por juros de uma dívida para o sistema financeiro que o próprio governo diz que são os rentistas, que quer combater, e ele é o maior promotor disso. Então é realmente uma forma da gente se indignar, não tenho a menor dúvida, e eu espero em Deus, sem dúvida nenhuma, que essa justiça, né, que alguém, o advogado, consiga fazer um recurso e esse desembargador reveja a sua posição ou a sua decisão seja derrubada numa outra instância ou no colegiado. Eles dizem que fica inviável para o governo bancar tudo isso se todo mundo entrar, porque vai abrir um precedente. Veja bem, os caras roubaram cerca de 1 trilhão de reais ou mais, né? Ou mais. A CPMI estava trazendo esses números aí, ou mais, somando aí INSS e Banco Master. E não fez diferença. Não fez diferença. Entendeu? Tá aí. Imagine você se você pega 1 trilhão de reais e investe na saúde, nesses casos, por exemplo. Ia sobrar dinheiro pra caramba. Você quer mais um dado importante, né? Nós vamos apresentar depois aqui do dia 16, Carlos, nós vamos apresentar muitas soluções, mas desde já a gente já começa a apontar as soluções para isso aí. O governo brasileiro hoje gasta 11 trilhões em dívida pública. Você sabe por quê? Você tem 40 ministérios, que é justamente para criar situações sociais imaginárias para que o governo continue, para que essa gente continue aí no poder, fazendo exatamente isso que você está vendo agora. Isso que você está vendo agora. Os caras participam,
de situações como essa de INSS, porque os nomes das autoridades apareceram nas investigações e ainda continuam sob investigação. Nomes importantes como o ministro da Previdência e tantos outros. Aí os caras rapidinho vão lá e decretam sigilo de 100 anos, para que você não saiba que aquele nome está envolvido no caso. Aí você vai e tem o caso do Banco Master também desviando. Aí ninguém fala nada. Agora vai entrar para impedir que uma menina receba uma dose, que compre uma dose, seja lá quantas doses forem necessárias. Ela só tem 13 anos de idade. Isso precisa mudar. Se você reduz o número de ministérios, no governo hoje 40, você baixa isso para 22, para 20 ministérios, o Brasil vai andar maravilhosamente bem e vai sobrar muito dinheiro. Você vai reduzir a dívida pública quase que para metade. Se o Brasil está andando hoje do jeito que está, com 40 ministérios e uma dívida pública de 11 trilhões, sendo que 1 trilhão, mais de 1 trilhão é apenas de juros, imagine o tanto que não vai sobrar dinheiro para cuidar da saúde do povo brasileiro. Juros todo ano, né? Juros todo ano, vai aumentar mais ainda. Rolando todo ano. E está batendo recorde. E o governo bateu recorde ontem. Entendeu? Hoje é dia 29, dia 28, bateu um novo recorde de arrecadação de impostos. E para onde que esse dinheiro vai? Os caras ficam rindo, maravilhosos, porque esse dinheiro vai entrar para as emendas secretas, vai entrar para um roubo do INSS, vai entrar para um roubo do Banco Master. E quantos mais? Nós só ficamos sabendo do Banco Master porque o BRB entrou na questão. Se o BRB não tivesse entrado na questão, como é que nós saberíamos disso? Então, quantos mais devem existir que nós ainda não sabemos? Então, precisamos combater isso. Há jeito, há como. Se você reduz a dívida pública, reduz o número de ministérios e fala agora o seguinte: o idoso, nós vamos arcar. O cara fez 60 anos, de 60 a mais, nós vamos arcar com isso. Se o governo chega e fala uma coisa dessa, entendeu? Aí, mas de onde que nós vamos tirar dinheiro? É aquela história, né? Se você não tem um compromisso, se você não tem uma dívida, você não vai buscar uma solução, entendeu? Então o governo precisa desse compromisso. E aí ele vai se virar, vai ser obrigado a cortar as despesas que hoje são desnecessárias. São apenas despesas para cunho eleitoral. Quer um outro exemplo disso? A quantidade de dinheiro gasto em propaganda. Propaganda. Só o Sidônio levou R$1,5 bilhão de reais. Para que isso? Para que o governo precisa disso? O governo tem direito, porque tem as concessões, de colocar as propagandas que quer colocar para divulgar, para comunicar com o público nas redes abertas, ok? Você não precisa gastar o que foi gasto. Você não precisa gastar o que foi gasto com as emendas PIXs, essas escondidas. O Congresso não faz nada. Por que o Congresso não faz nada? Porque está todo mundo levando. Todo mundo de acordo. Isso é uma vergonha. Esse tipo de emenda PIX, né, orçamento do relator e os cambal. Não tem que existir isso. Quando você começa a combater isso, você transforma a saúde pública do país. Isso é só um caminho, tá? Para você buscar o recurso para cobrir os custos da saúde pública no país, para você adotar o idoso e cobrir custos como esse aí, ó, dessa menina. Você reduzir a dívida pública, obrigar o governo a reduzir a dívida pública. O argentino Javier Milei fez isso na Argentina. O Alberto Fernandes e o Massa, lá que queria substituir o Alberto Fernandes, estava com basicamente o mesmo número de ministérios e a dívida pública igualzinha do Brasil. O que o Milei fez? Cortou tudo. A Argentina está subindo, está enriquecendo, está crescendo mais de 4% ao ano. Então o Brasil, se reduz esse número de ministérios, você vai reduzir a dívida pública. Você tem a certeza absoluta disso. E aí sim, o dinheiro para cuidar do cara, do idoso e de crianças como essa aí, vai aparecer. Sem outras, né? Depois, no futuro, nós vamos mostrar outros mecanismos, né, de se fazer aparecer o dinheiro. Mas eles não querem. Por que eles não querem? Porque essas pessoas não trazem voto. O idoso já é final de carreira, o idoso não traz voto. E os caras dão ali uma farmácia popular para você comprar um remédiozinho subsidiado para pressão e acabou, acha que estão fazendo alguma coisa, entendeu? Isso é injustiça.
Isso é indignidade, falta de dignidade. Tá bom? A gente vai falar sobre mais. Meu nome é Paulo Echevarria. Carlos Dias, obrigado pela sua participação aqui. A gente vai falar mais sobre essas coisas em nossos programas aqui. Obrigado e até a próxima.